Olá, tudo bem? Eu sou Lihine Mevis, psicanalista lacaniana, e eu tô aqui para te responder por onde começar a estudar Lacan. Lacan tem uma forma muito singular de construção da sua teoria. Ele parte de Freud, mas não para continuar seu legado, sim para fundar a psicanálise lacaniana. Ele funda a psicanálise lacaniana não só a partir da psicanálise freudiana, mas também de outros campos como a topologia, a lógica matemática, a linguística, a antifilosofia, e de todos esses teóricos, de todos esses campos. Nos seus seminários, Freud foi o mais citado. Por isso, a psicanálise lacaniana não pode ser interpretada como sendo essa que é uma continuação da psicanálise freudiana, e sim como uma teoria fundada a partir de objetos observáveis teorizados por outros teóricos de outros campos, a fim de criar teoremas e axiomas que embasam a fundação do inconsciente lacaniano, por exemplo. No seminário 11, inclusive, logo no primeiro texto, chamado Excomunhão, Lacan inaugura esse seminário, explicando a psicanálise como sendo uma praxis. E ele também fala do método científico utilizado na fundação do inconsciente. Eu fiz uma aula sobre isso que está disponível gratuitamente no link que eu deixei na descrição desse vídeo. É só ir lá assistir. E vale a pena assistir para que você possa responder sobre a cientificidade da psicanálise, que pelo menos para mim, quando as pessoas me diziam que a psicanálise não era ciência, eu ficava no escuro para responder. Mas aí eu estudei esse texto e consegui. Imagino que essa deva ser uma pergunta que ocorre para muitos analistas que estão no início da clínica lacaniana. Por isso que, quando eu entendi, eu decidi gravar uma aula para ajudar essa galera. Tá aqui no link. No início de uma desambiguação teórica, a gente se depara com impasses semelhantes. Um deles é que Freud escrevia e Lacan falava. Lacan pôde partir de uma solidez em termos de escritos, justamente porque Freud escrevia muito bem, inclusive ganhou um prêmio de literatura e tudo mais. Freud seguiu uma cronologia interessante de observar ao longo da sua obra, que possibilita um estudo muito mais claro. Lacan partiu desta solidez e, durante 30 anos, construiu a sua própria teoria, utilizando dessa solidez que em Freud estava ali posta. De sua tese de doutorado até o seminário 27, é preciso que você considere que Lacan foi um homem que evoluiu em sua própria teoria, à medida que seus seminários foram acontecendo. Ele era um homem implicado nessa construção, retornando muitas vezes no que ele mesmo havia dito para poder reparar, equivocar, complementar. Enquanto você estiver lendo os seminários de Lacan, você mesmo pode perceber, observar que Lacan foi se tornando, com o tempo, cada dia mais lacaniano. E por isso que a percepção de que estudar Lacan é difícil se mostra tão presente nos seminários. Você pode estar se perguntando, então, que seria coerente estudar Lacan começando por sua tese e passando pelos seminários de forma cronológica, do 1, 2, 3, 4 até 27. E aqui vale te dizer que não, mas que sim. Considere pensar que existem conceitos e axiomas fundamentais para que se entenda a psicanálise lacaniana, mas que são conceitos abordados em todos esses anos, em todos esses seminários, e não de forma sequencial como em Freud. Você vai ver sobre inconsciente no seminário 1, mas também vai ver no 23, no 15, no 11, no 5. Então, entender os conceitos fundamentais da psicanálise já é um bom início para começar a estudar Lacan. Quais são esses conceitos? Inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Olha só, por exemplo, o inconsciente. Tem um axioma muito famoso de Lacan que você já deve conhecer que diz o seguinte: o inconsciente é estruturado como linguagem. Deste axioma, ramificamos para vários conceitos fundados da topologia, quando Lacan traz a banda de Moebius, da linguística, quando Lacan subverte a teoria saussuriana de signos para falar de significante, da lógica matemática, quando ele fala de cadeia de significantes. Quando falamos de sujeito em Lacan, outro exemplo, ele traz o complexo de Édipo da psicanálise freudiana para teorizar sobre a constituição do sujeito pelo registro simbólico, fora os outros dois registros de constituição do sujeito, que são imaginário e real. Você percebe como só aqui, nesses dois exemplos, já existem inúmeros conceitos e axiomas que podem ser apreendidos? O mais interessante da psicanálise lacaniana, na minha opinião,
é que a teoria convoca uma prática e que o saber absoluto, de forma cronológica, como em Freud, é impossível. Porque, ao contrário de Freud, que tem o inconsciente como um objeto observável, em camadas divididas em id, ego e superego, em Lacan é a teoria que funda o objeto, o inconsciente. Na aula gratuita eu explico tudo isso. Seguindo nesses impasses que o início da clínica lacaniana traz e saindo um pouco da zona teórica, existem impasses da ordem do real que são muito difíceis de atravessar sozinho. Por exemplo, a insegurança do analista. Com a prática, os ambientes impares que muitas vezes são ambientes elitizados num tanto que a distância fica enorme entre aqueles que estão no início dos que têm mais experiência. Então, como se não bastasse toda a angústia que a gente encontra em compreender a teoria, que é tão complexa, ainda tem esses outros impasses, essas outras angústias para a gente lidar. A formação do analista perpassa, sim, pelos estudos teóricos e é importantíssimo que mantenhamos uma certa insegurança teórica. Eu acredito que é isso que nos faz estar próximos do rigor teórico. Mas tão importante quanto isso é também ter espaços de supervisão da clínica, de análise pessoal e de estudos impares que são acolhedores, seguros e principalmente humanos. Foi pensando nisso que eu criei o Acervo OICL, Acervo ou Início da Clínica Lacaniana. Tem o objetivo de servir como um espaço acolhedor de estudos para quem está no início de uma desambiguação teórica de Freud para Lacan. O acervo funciona como uma comunidade que é abastecida com aulas semanais, duração média de 1h30. São aulas pesquisadas, criadas, gravadas e editadas por mim, de temas que envolvem o início da clínica lacaniana, tanto os temas teóricos quanto também desses impasses que vêm da insegurança de um analista. Eu procuro falar de forma muito didática e acolhedora nas aulas para que essa distância que eu falei para vocês há pouco, entre analista experiente e analista que está no início, seja inexistente ou menor possível. O acervo é uma assinatura mensal que você paga de forma recorrente e tem acesso a todas as aulas no período de 1 mês. Se você desejar cancelar num dia, não tem multa, não tem taxa. Se quiser voltar, também não tem taxa, Você paga, assiste, estuda, conhece outros analistas que estão na mesma proposta que você. E se quiser sair, é só sair. E se quiser voltar, é só voltar também. Vai ser um prazer ter você conosco. É só clicar no link que eu deixei na descrição. Assiste a aula para você sentir um gostinho do que te espera no Acervo OICL. Faça a sua assinatura. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouquinho de como seria começar a estudar Lacan.